Fala, nação rubro-negra! Vamos a mais notícias aqui do Flamengo e também do novo técnico da seleção brasileira. Isso mesmo, tudo isso e muito mais a partir de agora. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando também, créditos ali na descrição para Band, programa Jogo Aberto, e também para ESPN Brasil. E vamos ao vídeo. Bom, ainda não é líder, mas tá brigando. Não foi um placar elástico, mas o jogo era difícil contra o Bahia. 1-0 pro Flamengo, 3 pontos na conta. E agora, o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. Isso aqui é o Mengão. A vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável, mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E claro, né, logicamente que incomoda qualquer profissional, você vem e não vencer. É ruim, vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo mandar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta de cabeça mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade. Até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Filipe Luís, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho. O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação. E no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo. Não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Filipe Luís sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Filipe Luís pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada, está trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falo para o Rogério Ceni, deixa eu falar para você, ganhar do Flamengo é difícil, ainda com o Daron capitão, você não ia ganhar nunca, nunca, podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada.
A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi e jogou de igual para igual. Gostei do jogo do Bahia também. É um Flamengo tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daronco ele não como ia treinador, vencer, mas ele no Flamengo ele tirou um campeonato brasileiro do meu Inter, né? Enfim, se sim falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar. Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Ele já está de olho e assim, ó, sobrancelha levantada, porque Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Você disse aqui no meu Instagram, quem sabe faz ao vivo. Bom dia pra você, fã do esporte, é isso, jornalismo F5 pra gente aqui, porque o Ancelotti foi anunciado como técnico da seleção brasileira. A gente tem a nota da CBF, então, publicada agorinha, no site oficial da Confederação. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira, dia 12 de maio, a contratação do treinador italiano. Então, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Muito bom dia para você, Jailson. É assim que a gente começa. Bom dia dupla. Bom dia, senhor Mário Marra. Prazer estar aqui novamente e até que enfim, né? Enfim, pelo menos isso... Habemos técnico, pelo menos isso resolvido aí a situação da seleção brasileira. E vamos ver como vai ser daqui pra frente Carleto, né? À frente aí, comando técnico da seleção. Expectativa boa, expectativa alta, mas vamos ver. Tá treinando já, Mário Marra? Tô treinando pra ver a sobrancelha. Finalmente temos técnico e um estrangeiro, Mário Marra. Muito bom dia, Mariana Spinelli, muito bom dia, Bruno Vicari, muito bom dia, Jailson, bom dia, fã do esportes. Carleto já pode nos ajudar de duas formas imediatas. Uma, gente, não é sobrancelha, é sobrancelha. E a outra, ele pode nos ajudar a equilibrar os músculos da face. Não é, Bruno Vicari? Como é, Marra? É sobrancelha. Sobrancelha. Tá bom, então temos agora pela primeira vez, como a Mari destacava, um técnico estrangeiro no comando da seleção. Eu acho até que em outros tempos essa informação de um técnico estrangeiro seria mais discutida. Seria uma bomba mesmo. Seria uma bomba, mas me parece que a situação da seleção brasileira é tão complicada que isso nem vai ser discutido, se há um estrangeiro ou não é, Marra? Atualmente sim. Porque, de certa forma, foi esgotado, né? Assim, pensa, o Tite era o melhor técnico do Brasil. O Tite foi lá, 2 Copas do Mundo, tal, o Tite não quero mais, ok. Então quem vem? O Fernando Diniz era um técnico ganhador de Libertadores, tal. Não rolou. O Dorival, não, o Dorival tava sempre aí. Não rolou. A vez dele, né? Então, assim, a gente tava no... Depois seria o Renato, depois seria... Que é o seguinte, vamos fazer o que tá todo mundo clamando mesmo, alguém com experiência internacional, alguém com poder no vestiário. Eu acho que é isso. E é curioso porque, assim, o jeito que o Ancelotti, a gente imagina que ele tem avisado pro Real Madrid que ele tá saindo, né? Eu não vi, pelo menos ainda nesse momento... Me parece que ainda não postou, né? Aquelas notas oficiais do Real Madrid. Tô até de olho porque tá tudo acontecendo realmente ao vivo. Não é possível. Mas, Jailson, é que até o momento... Não, não é possível, não vai anunciar assim. Peraí, não, possível né? Não, duvido. Eu não duvido, mas... Será que não foi aquela de... Não, espero que não tenha sido aquela... Fez que foi, mas não foi. Não, aquela de Matos com o Dudu. Deixa eu anunciar logo pra não dar pra trás agora, porque faz 2 anos a gente já informou aqui que a CBF tinha o sim do Ancelotti. Sim. A CBF teve o sim do Ancelotti. Agora tem que ter assinado. Não é possível. Não agora pelo jeito é que assinou. Anúncio oficial. Deixa eu só falar assim, possível mas... A gente, né? A CBF a gente duvida de A gente prefere, né, acreditar mas a minha que não. A minha pergunta iria na linha do...
A realidade é que ele sai do Real Madrid nesse momento em baixa. Sim. Mas isso não muda o status que ele chega na seleção brasileira, porque teve gente já discutindo, não, o Jorge Jesus, não porque o Abel... Gente, sim, mas a gente está falando do Carlo Ancelotti. Se a gente está falando de vencedores, eu não posso começar essa lista sem o Ancelotti. Eu entendo a questão do embaixo que você está falando, Mari, só que, assim... o Ancelotti, a história dele é inacreditável, a gente não precisa ficar aqui citando o que ele conquistou, e é porque tem muito do Real Madrid temporada por temporada, porque na temporada passada mesmo ele conseguiu reinventar o time do Real Madrid, que jogava num sistema tático há séculos, e ele conseguiu ali moldar com a chegada do Bellingham para fazer esse time jogar. O time jogou muita bola, tanto que bateu o campeão de Champions e tudo mais. Só que no Real Madrid a exigência é alta toda a temporada e você não pode passar uma temporada, por exemplo, sem título. Então, assim, eu não vejo tanto em baixa dessa forma só porque tem uma temporada que o Ancelotti não conseguiu conquistar um título. É um técnico formidável. A gente não tem como falar de questão técnica, questão de vestiário e história e tudo mais do Ancelotti. Tudo bem, nessa temporada não conseguiu conquistar o que demanda do Real Madrid. Mas é um técnico absurdo, não vejo tanto assim baixa, não. As aspas do Edinaldo no anúncio diz o seguinte: ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Juntos escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro, fecha aspas, Edinaldo Rodrigues. É um dos grandes vencedores, isso sem dúvida, Marra. Sim, Já vou chamar o Linares lá, mas fala, Marra. Mas só uma coisa que é muito importante, a gente não perder isso de mente. É uma profissão diferente. Trabalhar dia a dia com os jogadores, planejar treino, olhar o jogador olho no olho diariamente, esse é o trabalho que o Ancelotti faz há muitos anos. Trabalhar em um continente diferente, com uma gestão distante, ele não tem treino todo dia. A profissão de técnico de seleção é muito diferente do acompanhamento diário de técnico de clube. Você está querendo dizer isso que não vai dar certo? Não estou querendo dizer nada. Só estou mostrando que é preciso equilibrar a expectativa. Ele ainda não sabe o que é trabalhar com seleção. O presencial e o home office, né? Vamos chamar o André Linares e vamos destacar, então, que se já há algum tempo a gente falava que essa relação existia... Sim. Na semana passada também, quando todos informavam que não existia mais relação entre os dois, a Vitória Leite e o Pedro Ivo Almeida destacavam aqui que o caso ainda existia e que El Clássico seria fundamental para definir o futuro dessa relação. Veio a goleada do Barcelona, não é, Linares? E aí, imediatamente, ou quase que imediatamente, esse anúncio da CBF. Surpreendeu vocês aí na Espanha, Linares? Fala, Bruno. Grande abraço para todo mundo aí no Brasil. Surpreende um pouco, não pelo interesse da CBF no Ancelotti, que isso já está sendo falado há bastante tempo, e com esse aspecto também da apuração de que não estava por completo terminada a negociação no momento que teve, em que foi brecada por conta da relação, de como o Real Madrid estava vendo a negociação que estava sendo feita pelo Ancelotti com a Confederação Brasileira. O que talvez surpreenda um pouco nesse sentido é, primeiro, que ainda não tem um comunicado oficial do Real Madrid. É bem verdade que o da CBF acabou de sair, mas muitas vezes você entra em acordo para fazer isso ao mesmo tempo, até porque, querendo ou não, nesse exato momento, oficialmente, o Ancelotti tem contrato até o Real Madrid até o final da próxima temporada. E o Real Madrid ainda tem, mesmo que pequena, chance de ser campeão de La Liga. Com a derrota ontem, o 4-3 diante do Barcelona, a distância aumentou para 7 pontos, faltando agora só 3 rodadas, inclusive na quarta-feira, quando o Real Madrid recebe o Mallorca. Se não vencer essa partida, o Barcelona já vai comemorar o título antes mesmo de entrar em campo na rodada. Então talvez esse seja o aspecto que de momento mais surpreenda, porque sempre teve muito essa questão do timing. Qual é o momento certo de anunciar, de conversar que ele estava acertando essa saída, ao mesmo tempo que todo mundo já sabia que era o plano do Real Madrid em justamente substituir o Carlo Ancelotti, com toda a homenagem que possa ser feita a ele, inclusive na última partida contra a Real Sociedad no dia 25, levando em conta todas as conquistas. Ele completou ontem 350 partidas com o Real Madrid, é o segundo técnico que mais comandou e o mais vencedor, com 15 títulos, incluindo 3 títulos da Champions League. Só esse aspecto realmente, porque
inclusive isso aparentemente tinha sido um dos pontos que tinham barrado as negociações no momento que o Ancelotti ainda tinha que acertar com o Real Madrid essa questão da saída. Um outro ponto também do dia de hoje, e que já saía em alguns veículos ali em Madrid, era que o clube inclusive já tinha decidido que o Xabi Alonso, que está deixando, já comunicou oficialmente que deixa o Bayer Leverkusen, assumiria a equipe já no Mundial de Clubes, não teria um interino para comandar, e sim, mesmo esse sendo ainda o último torneio dessa atual temporada, o Xabi Alonso já assumiria a partir de 1º de junho, então abrindo ainda mais o caminho para que o Carlo Ancelotti, então, com todas as homenagens, deixe o Real Madrid e possa assumir a seleção brasileira. Linares, a gente volta a conversar com você, também com toda a nossa equipe acompanhando o anúncio então do Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. A gente segue o Sport Center daqui, Linas, beijo pra você, porque também tem muito de Campeonato Brasileiro pra gente passar, e nesse momento a nossa produção está na casa do Pedro Ivo Almeida, sacudindo o Pedro Ivo Almeida para ele aparecer aqui no nosso estúdio também. E a gente vai para a sede da CBF também para entender esse anúncio. E assim, chama a atenção, como o Linares falou, porque o Real Madrid não gosta de ser o último, assim, a ser... Não é o último a saber, porque ele já sabia. Mas assim, talvez o último a se pronunciar, né? Sim. Isso mexe na vaidade. E no medo que a gente falou do Real Madrid não ter informado e a CBF já anunciado, a gente lembra da semana que foi pro Edinaldo de vai cair, vai ser liminar, etc. O quanto isso também não é um movimento de proteção do presidente mais do que uma diplomacia de negócio. Não quero pensar nisso, vai. Mas é o mundo. Botezinho salva-vidas. O famoso preciso soltar. Jogando a boia, né? Isso. A informação é claro que o anúncio você imagina tudo assinado, tudo certo, e as informações vão chegando. Mas não tem como duvidar do que Alguém você tá bota a mão no fogo? Não. Não, até porque eu tô querendo ir lá para casa para ver o programa, pode ser? A questão que envolveu, isso na temporada passada foi o sim já existia, o acordo já existia, e o Real Madrid fez questão de segurá-lo e convencê-lo e não liberaria liberou o Ancelotti de graça. Ganhou tudo também, né? Então, foram duas coisas. Essa temporada é diferente. A questão das vitórias e a questão até que envolveu o Vinícius, e o Real entendeu que ter o Ancelotti no elenco era importante para os jovens que estavam lá, entre eles o Vinícius. E ele Agora o Real Madrid não vai fazer força. E é preciso destacar que ele mudou a carreira do Vinícius. Isso aí. Mudou completamente a carreira do Vinícius. E nesse momento o Real Madrid não vai fazer força. E só assim, para não ser leviano e mal interpretado, é óbvio que quem mais mudou a carreira do Vinícius foi o Vinícius, né? Claro, né? Só que ele precisou de um apoio, a mudança de posicionamento que ele faz na final, ali na segunda metade, né, da temporada passada, botando o Vinícius Júnior mais próximo do gol, mas eu acho que isso é no campo. Sim, no campo. Mas eu acho que o mais incrível foi a forma que ele foi abraçar o Vinícius. Então, e eu te dou confiança para você fazer o que você quiser. A gente está diante de uma boa notícia? Eu acho que sim. É que eu acho que se o Ancelotti não for a melhor notícia, eu não sei o que seria. Aí já não... O que seria... Se o Ancelotti, que é o técnico mais vitorioso, que vem do Real Madrid, com tudo que a gente falava de respeito, de tudo. Se ele não for a melhor notícia... Né? Tudo bem, mas eu digo assim, você vai colocar ele numa caixa diferente. Sim. Não tem como, né? Não, a gente está falando da primeira prateleira. É isso. E para mim, assim, com uma característica... Ainda, o Ancelotti ele é visto como um mago da tática. Não, ele nunca foi visto como um mago da tática. Ele é sempre visto como um cara de uma liderança acima do comum e de uma liderança que não chega chutando porta. Mas ele é muito bom também do campo. Porque adianta muito pouco também o cara que sabe tudo. Vamos lá, gente. Jorge Sampaoli, sabe tudo, mas no trato, né? Sabe nada. Os trabalhos têm prazo de validade. O Ancelotti é um meio termo dessas coisas. Não é um meio termo. Ele é um ótimo termo no dia a dia. Já, então, a gente vai para a sede da CBF. Tem muito sobre o futuro da seleção brasileira agora, sob o comando de Carlo Ancelotti. E vamos ver se o Real Madrid já se pronuncia. É isso aí, nação. Vimos ali um pouco ali do jogo aberto, falando sobre o jogo do Flamengo e o Bahia, né? Mas a maioria hoje está focada ali agora nesse anúncio aí da CBF, Ancelotti ali, novo técnico da seleção brasileira, né? Que a CBF até já publicou isso, mas é uma boa, Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Tomara que sim, que confirme isso aí. Já está confirmado lá, a CBF já postou e tudo, mas a gente só acredita depois que vê papel assinado e Ancelotti aqui no Brasil já
já trabalhando aí com a seleção brasileira. E você, qual a sua opinião? O que você achou dessa contratação aí do Ancelotti sendo o novo técnico da seleção brasileira? Achou uma boa? Deixa ali nos comentários ali abaixo. Lembrando, créditos ali na descrição para o Jogo Aberto e também para ESPN Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo.